Olá pessoal, eu sou o Joaci Júnior Gomes Vieira, junto com meu companheiro de estudo Fransley de Oliveira Souza, iremos apresentar a nossa monografia Sistema de Tratamento de Água em Poço Artesiano utilizando carvão ativado. Desde já agradecemos o espaço para agradecer a satisfação enorme de ter tido o nosso professor Sérgio Gouveia de Mello como nosso orientador. Obrigado, professor, por todo o apoio e por toda a ajuda. Obrigado, professor. Seguindo aqui a nossa apresentação, iremos apresentar o roteiro que foi desenvolvido na nossa monografia. Segue aí como introdução, referencial teórico, metodologia, análise de resultado e conclusão. A partir de agora eu deixo o meu companheiro de estudo Fransley as palavras. A presente pesquisa tem como tema o sistema de tratamento de água de um poço artesiano utilizando carvão ativado em uma residência Alter do Chão, Santarém, Pará. O objetivo desse trabalho é analisar a água fornecida pelo sistema de abastecimento de água oriunda de um poço artesiano em uma residência no município de Santarém, a fim de criar subsídios através do uso do carvão ativado para o tratamento da água fornecida via poço artesiano no residencial a fins de uso potável para os moradores. A rápida e invasiva urbanização nas últimas décadas tem causado pelo crescimento populacional o êxodo rural crescente, que vem contribuindo para o esgotamento dos recursos naturais, como as vegetações e os corpos hídricos. Associado a isso, a urbanização na forma como acontece compromete a capacidade dos gestores de suprir a demanda de serviços básicos como saneamento e, consequentemente, o abastecimento público, que é um importante vertente no saneamento básico. A água e os recursos naturais, mais utilizados para o consumo humano, além de suas aplicações no preparo de alimento, higiene pessoal e lavagem de roupas, ou para lazer. Por esse motivo, é essencial a conscientização de toda a redução do consumo excessivo deste bem. Em Santarém, no ano de 2018, o município tem um serviço de abastecimento de água sob a responsabilidade da COSAMPA, que é a Companhia de Saneamento de Água do Pará. Então, segundo a OMS, aproximadamente metade da população de países em desenvolvimento, em algum momento da vida, irão sofrer de alguma doença diretamente associada com a falta do manejo de recursos hídricos e esgoto sanitário ou abastecimento de água. Então, diante desse problema, surge a questão: as águas extraídas de poços artesianos em Santarém atendem às normas para o consumo humano? Então, o sistema de tratamento de água de poços artesianos envolve um conhecimento de todas as etapas de formação de um poço, que normalmente são semelhantes para aumentar a potabilidade do reservatório. Para a realização desse trabalho, permitiu-se, das hipóteses que vem o tratamento de águas em poços artesianos, como o uso do carvão ativado, que pode proporcionar algumas características como o baixo custo, resultado satisfatório de potabilidade da água e a fácil manutenção e a possibilidade de execução aqui na nossa cidade, em Santarém. Então, algumas dessas atividades e objetivos específicos realizados no trabalho foram: analisar através de ensaios laboratórios a coleta de água para verificação de acordo com as normas brasileiras, verificar o processo de fornecimento de águas potáveis dos poços artesianos e descrever o funcionamento do sistema e a implantação dos equipamentos, realizar um estudo e instalações de equipamentos para o tratamento de água, a utilização do carvão ativado de formas eficaz e baixo custo. A água potável e a utilização do carvão ativado no poço artesiano são semelhantes ao poço convencional. Um poço artesiano é assim denominado quando as águas fluem naturalmente do solo num aquífero confinado sem a necessidade de bombeamento. Então, considerada uma obra de engenharia, como mostra a figura ao lado, que é constituída para a exploração de águas subterrâneas. A perfuração pode atingir até 2.600 metros de profundidade, sendo total ou parcialmente revestida conforme as condições geológicas. A água potável, ela consiste em um dos fatores mais importantes para o processo das sociedades contemporâneas. Nenhuma comunidade pode viver ou evoluir sem o abastecimento de água adequado, que permita aos habitantes viver de modo saudável e que contribua para o desenvolvimento de sua economia. A figura ao lado mostra
como que é utilizada essa água no nosso dia a dia, que muitas vezes nós não vemos como que é usada, né, essa água. Aqui, como a figura ao lado mostra, a cerveja, uma simples cerveja, para 1 litro, são usados 5,5 litros. E também mostra aqui para o fornecimento de 1 kg de carne, 17 mil litros utilizado. E ao tratamento de água, aqui ao lado também uma figura que ilustra direitinho como é o tratamento dessa água através de uma ETA. O tratamento da água ela tem como finalidade reduzir as impurezas existentes na água bruta, tornando-se potável. Então, de um modo geral, um sistema de abastecimento público é constituído pelos seguintes elementos e processos: equipamento de captação, as condutas de adução, a estação de tratamento, equipamentos para o bombeamento de água, reservatórios em locais estratégicos e a rede de distribuição. O carvão ativado é um material de carbono com uma porosidade bastante desenvolvida, com capacidade de coletar seletivamente gases líquidos ou impureza no interior dos seus poros, apresentando, portanto, um excelente poder de clarificação, descolorização e purificação de líquidos ou gases. O uso mais comum para o carvão ativado são as elaborações de filtros para adsorção de gases e no tratamento de água, onde o carvão se destaca por reter nos seus poros impurezas e elementos poluentes. O uso do carvão ativado no tratamento de água e outros setores tem como finalidade remover o cloro residual presente na água de processo. São conhecidos como decloradores quando utilizados em unidade de tratamento de águas. Algumas de suas vantagens são a decloração, a adsorção de hidrocarbonetos e aromáticos orgânicos, redução de sabor e odores indesejáveis. Aqui ao lado tem uma figura que mostra como foi elaborado um purificador de água utilizando carvão ativado. Adsorção de água em carvão ativado. Da adsorção em fase líquida, as moléculas aderem-se fisicamente sobre a dissolvente. O uso do carvão aditivado, como mostra a tabela ao lado, como é utilizado esse carvão, que em tratamento de água municipal, ela torna a água potável, do efluentes e resíduos de água. Isso é só um dos exemplos que está citado aí na tabela ao lado, como mencionei. E também usado no setor alimentício, na indústria de alimentos, é usado, por exemplo, na purificação de óleos, clarificação de glucose, açúcares e gelatinas. É amplamente aplicado na redução de cor via adsorção de elementos corantes presentes nos produtos tratados ou de compostos orgânicos dissolvidos e indesejáveis. E na bebida é quando se deseja purificar a vodka, usa-se o carbono ativado para remover os ingredientes que comprometeriam a pureza da bebida. E no farmacêutico, as indústrias farmacêuticas não dispensam o seu uso, que no processo da fabricação de medicamentos, como de antibióticos e de anestésicos. O químico é em relação às químicas diversas, adsorvem subprodutos que comprometeriam a qualidade do processo. Por exemplo, purificam plastificantes ácidos, álcools e glicerinas. Entre as partículas do carvão comum, existe alguma diferença, como a figura ao lado mostra, como um carvão comum e um carvão ativado. Como o carvão ativado tem o macroporo, o mesoporo e o microporo, diferente do carvão comum. O carbono ativado, que é usado no tratamento de ar também, adsorve contaminantes nocivos do ar, removendo produtos indesejáveis através de aparatos operacionais como máscara de proteção ou filtros industriais. O ar comprimido para finalidades diversas também são purificados dessa maneira. No tratamento de água, segundo o estudioso Musacito, uma ampla utilização do carvão ativado é a purificação de água para fins potáveis ou industriais. O carvão ativado elimina cor, óleos, odor, mau gosto e remove substâncias orgânicas dissolvidas através do mecanismo de adsorção. Ainda segundo os estudiosos, como eu falei agora há pouco, o exemplo de um, que é o Musacito, o carvão ativado tem como propriedades o tratamento de efluentes, a adsorção de gases, a catálise, como a figura ao lado aqui mostra a granulometria do carvão ativado, que é de 20/50, que vai de 0,84 a 0,297 milímetros.
Na nossa monografia, como está citado no referencial teórico, é a produção do carvão ativado, a avaliação do carvão ativado, e aqui também tem outros parâmetros do carvão ativado citados na monografia, que são os termos técnicos relativos ao carbono ativado, ficha de saúde e emergência, produto, dados físicos, dados sobre os perigos de incêndio, explosão, dados de perigo à saúde, os procedimentos de primeiros socorros e procedimentos de derramamento e vazamento. A nossa metodologia vai seguir esse fluxograma que está ao lado, que vai desde a etapa 1, que é a definição dos parâmetros do projeto, o dimensionamento das unidades, a coleta de dados e, por fim, a análise de totalidade. Agora eu passo a palavra para o meu companheiro de estudo, que vai dar continuidade ao trabalho. Continuando a apresentação do nosso trabalho, vamos iniciar a parte de elaboração, que foi um dos tópicos principais sobre a nossa pesquisa, que é referente à confecção, à produção do filtro protótipo de tratamento e a análise dos resultados. Para a elaboração e desenvolvimento do trabalho, tornaram-se necessárias visitas ao local escolhido para o estudo de caso e acompanhamento, buscando assim analisar a qualidade da água após o processamento e tratamento com o uso do carvão ativado, sendo observadas as características físicas, químicas e biológicas. Após a coleta das amostras de água, as mesmas foram encaminhadas para o laboratório para análise microbiológico e físico-químico. Posteriormente, foi realizada uma análise comparativa em relação a normas que abrange a potabilidade da água para o consumo. Primeiramente, nós estivemos no local onde foram feitas as coletas. Essas imagens é a área onde foi produzido o poço artesiano. A localidade onde encontra-se a pesquisa foi na cidade de Santarém, na vila de Alter do Chão. Lá foi realizado o levantamento fotográfico do local, do poço artesiano e da coleta de amostra e montagem e instalação do protótipo filtro. Aqui nós temos a imagem de satélite da localização da residência. A gente tem conhecimento aonde foi feita a pesquisa lá em Alter do Chão, na vila de Alter do Chão. Os materiais utilizados para a confecção do protótipo filtro foram materiais muito simples e de fácil acesso. O objetivo do nosso trabalho era realmente promover uma fabricação de um protótipo que fosse viável tanto economicamente como sustentavelmente. Então, para isso foi utilizado o carvão ativado, a areia de quartzo, um tubo de 100 mm, tapas para tubo de 100 mm, adaptador soldável de 25 por 3/4 e uma malha de tela de 0,5 mm. Okay? A imagem dos materiais utilizados para a confecção do protótipo filtro. Iniciando a produção, nós utilizamos aí areia de quartzo. A areia de quartzo, obedecendo os ensaios do Azevedo e Araújo, foi utilizada na proporção de 1:0:6, onde para cada 1 de carvão ativado utilizasse 0,6 de areia de quartzo. Nesse sentido, utilizou-se no protótipo 300 gramas de areia de quartzo, conforme a figura ilustrada nos mostra aí. O carvão ativado, através dos ensaios realizados por Azevedo e Araújo, verificado para a dosagem de 15 mg litros em tempo de contato para 15 minutos e para tempo de contato de 30 minutos dosagem de 12 mg litro, e a qualidade final da água seguiu os parâmetros da portaria 2914/2011 do Ministério da Saúde, adotou-se o dimensionamento de 12 mg litro em contato de 30 minutos para o período de 2 anos e utilizou-se 500 gramas de carvão ativado para a produção do protótipo filtro. Seguindo referente à montagem e à instalação do filtro purificador, necessitou-se de um volume compatível com a quantidade de carvão ativado usado para o período de 2 anos, que ao final dos cálculos iniciou-se o uso de 500 gramas de carvão ativado e 300 gramas de areia de quartzo. Iniciando aqui a confecção do protótipo, primeiramente a gente pegou a furadeira, a ferramenta furadeira, e fez um corte circular no tampão, certo? Para encaixar os adaptadores soldáveis. Tá? Conforme a figura ilustra, esse procedimento foi feito para iniciarmos a confecção do protótipo. Após a instalação dos adaptadores, os tampões ficaram nesse formato. Tá? É bom ressaltar que você permaneça com os anéis de vedação, para que ele vede aí a passagem da água depois de instalado no sistema. Aqui nós tivemos, após a confecção dos tampões, nós inserimos a tela de 0,5 mm para evitar a passagem tanto da areia como do carvão ativado utilizado. Então nós bloqueamos essa passagem com essa tela. Após a confecção, colocamos a tela e aí sim iniciamos
a colocação da areia de quartzo. Observando que dentro desse tubo de 100 milímetros, foram 12 centímetros de tubo, começamos a colocar a areia de quartzo. Após colocar a areia de quartzo, a gente aplicou mais alguns pedaços de tela para que não tivesse a junção ou a mistura tanto da areia de quartzo com o carvão ativado. Tá? A gente separou as camadas e logo após a colocação da tela a gente aplicou aí a colocação do carvão ativado. Observando, dentro desse filtro foi colocado 500 gramas de carvão ativado. Continuando a fabricação do protótipo, foi colocada a tela novamente para obstruir a passagem tanto da areia de quartzo como do carvão ativado. E por fim, a gente coloca aí o último tampão para fechar o protótipo filtro de tratamento purificador. Essa imagem, ela nos mostra o sistema hidráulico da residência. Nós optamos em apresentar a coleta dos dois tipos, tanto da água tratada como da água não tratada. Então, se você observa pela imagem, nós temos no mesmo sistema duas saídas. A primeira corresponde à água não filtrada e a segunda com o filtro purificador para tirar sim essa coleta e essa amostra, para realmente a gente fazer os testes conforme a nossa monografia. Para a descrição das análises dos resultados no presente trabalho, tornou-se necessária a coleta de amostra para a realização de testes físico-químico e microbiológico em um laboratório particular da cidade de Santarém. Com isso, sendo possível determinar se a água filtrada está apta para consumo de acordo com os critérios da potabilidade estabelecida na portaria 2914 do Ministério da Saúde. A coleta seguiu todos os parâmetros recomendados, tanto na orientação de higiene como da exigência dos frascos onde foram feitas as coletas. Aí a imagem nos mostra o momento em que nós estamos fazendo tanto a coleta da água filtrada como da água não filtrada. Aí uma amostra das coletas já armazenadas e em seguida encaminhadas para o laboratório. O resultado dos testes, eles seguem como teste microbiológico, que consiste na detecção e identificação de micro-organismos específicos na água, como bactérias e fungos. O teste físico-químico, o objetivo desse parâmetro é avaliar a carga orgânica e quantidade. A tabela nos mostra o resultado do teste microbiológico da água não filtrada. Observem bem a presença de algum desses coliformes. Né? Então tivemos aí tanto coliformes fecais como coliformes totais. Certo? Então, automaticamente, o resultado nos mostra que essa água aí não é uma água potável, não é uma água apropriada para consumo. Sobre o teste físico-químico da água não filtrada, também tivemos a presença de resultados incompatíveis com uma água potável. Você observa aí na tabela a diferença aí dos resultados com a água filtrada. Depois de ter feito as coletas e ter levado ao laboratório para fazer as análises, tivemos os seguintes resultados das águas filtradas. Aqui, nessa imagem, nós temos o teste microbiológico da água filtrada, realizada pelo laboratório contratado. Então, nós tivemos ausência dos coliformes totais e coliformes fecais, e outros que estavam presentes e que faziam essa água não estar própria ou apta para consumo humano. O físico-químico da água filtrada também tivemos resultados positivos, inclusive permanecendo entre 6,5 e 7 o pH da água, a cor também tivemos uma melhora e a condutividade elétrica. E conforme o nosso objetivo, nosso estudo aí de caso, a intenção nossa realmente era confeccionar um filtro que nos desse esse resultado positivo de uma água que não tivesse tido a possibilidade para consumo, transformar ela apta a um consumo humano, e tivemos de início um resultado positivo. Bom, chegando à conclusão, analisando os resultados obtidos com as análises físico-química e microbiológicas das águas de poços presentes em determinados locais do município de Santarém, pode-se concluir que em alguns pontos de captação de água estão fora dos padrões de potabilidade exigidos pelo Ministério da Saúde, conforme a portaria 2912, e necessitando assim de propostas para a filtragem dessa água, como o projeto de presente estudo ofereceu. Os resultados obtidos com a utilização do filtro com carvão ativado através de testes laboratoriais constataram a eficiência do mesmo em relação à potabilidade da água com os padrões do Ministério da Saúde. Mostrou-se eficiência e torna a água menos ácida, aumentando a alcalinidade e o equilíbrio do pH.
O filtro purificador em carvão ativado cumpriu seu papel também no tratamento da água em relação aos agentes microbiológicos, como a eliminação dos coliformes fecais e totais, e quais estavam presentes na amostra da água não filtrada. Quanto ao teste físico-químico, o filtro também mostrou ampla eficácia, diminuindo o parâmetro cor e turbidez da água presente na amostra não filtrada, e mostrou um grande aumento na condutividade elétrica da água, no qual a mesma teve um aumento de íons que não estavam presentes na água não filtrada. O objetivo do nosso trabalho foi trabalhar um carvão ativado, uma água potável e o poço artesiano. Aproveitando esse estudo, a gente pode ter aí a utilização desse filtro em várias comunidades ribeirinhas e locais de difícil acesso e que não tem essa possibilidade de ter o fornecimento de uma água tratada, tá? Ressaltando que a gente teve o custo-benefício muito considerável. Esse foi o nosso trabalho, nossa pesquisa, apresentada aí com todos os objetivos conquistados. Então, para finalizar, vou estar aqui chamando o meu parceiro de estudo, Fransley. Bom, finalizando aqui a nossa apresentação da nossa monografia, eu e o meu parceiro de estudo, Fransley, estamos agradecendo aí a presença, né, e o acompanhamento de todo esse conteúdo, de todas as pessoas presentes, agradecendo também todo mundo que participou direta e indiretamente de todo esse conhecimento, de todo esse trabalho. Tá ok, pessoal? Muito obrigado e fique com Deus. Obrigado.